Você já pensou em participar de uma revolução que está transformando a economia global de forma inclusiva, sustentável, tecnológica, criando negócios e empregos? Olá, meu nome é Marcelo Greco, sou CMO da The Green Hub. Este vídeo faz parte de uma série especial sobre a Revolução 5.0. Meu objetivo é mostrar para vocês como uma planta pode ser parte importante dessa revolução. Para quem ainda não conhece a Revolução 5.0, é como chamamos a nova transformação que vem acontecendo em todo o mundo. Uma nova forma de produzir e viver, que une a tecnologia ao conhecimento humano para o desenvolvimento de iniciativas mais sustentáveis, que geram oportunidades para todos e preservam o planeta. E como uma planta faz parte disso? A cannabis, apesar de ser estigmatizada e sofrer preconceito, tem cerca de 25 mil possibilidades de produtos com atuação em diversos segmentos de mercado. Uma nova revolução está acontecendo. Você pode fazer parte dessa transformação e nós estamos aqui para falar sobre isso. Neste episódio, vamos abordar o panorama global e investimentos em pesquisa e inovação. Por isso, convidamos especialistas que atuam neste mercado para mostrar um pouco das possibilidades dessa planta. Em um mundo em constante evolução, é preciso olhar para todas as oportunidades que a sociedade pode gerar através da inovação, da ciência e da colaboração. Você pode estar se perguntando qual a relação entre a revolução e a cannabis. E eu te respondo. A cannabis pode ser o ponto central dessa transformação. Como eu disse, são mais de 25 mil produtos que podem derivar a partir de uma única planta. Medicamentos, material para construção, biocombustível, fibra têxtil, bioplástico e suplementos alimentares. Bom, a lista vai longe. E com todas estas possibilidades, é visível o quanto a cannabis pode impactar a economia, movimentando desde o setor agrícola e até o de bens de consumo. Isso significa mais demanda de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia, e também geração de oportunidades de investimento e empregos, ou seja, crescimento econômico. E o melhor é que tudo isto aliado à sustentabilidade e inclusão social. Para saber um pouco mais desse impacto da cannabis na Revolução 5.0 na sociedade e na economia, vamos ouvir agora a Damares Ribeiro, Head de Inovação da The Green Hub, aceleradora de startups. A principal novidade da Revolução 5.0 é promover os benefícios tangíveis para a sociedade, né? Então, a gente vai usar toda a tecnologia que a gente descobriu e potencializou na Revolução 4.0, agora em favor e benefício de recursos naturais e da sociedade. Desde 2015, a gente recebeu da ONU um documento para nortear os desafios mundiais que a gente precisa sanar, né? Quais são os problemas do mundo que a gente precisa resolver para que todo mundo viva em paz e com justiça. E, bom, eles são 17 desafios e a gente, quando entra dentro do tema da cannabis, a gente percebe que a cannabis é uma ferramenta para a gente conseguir vencer mais de 10 desses 17 desafios. Então, ela tem um papel muito importante dentro dessa revolução que acontece agora nesse novo mundo, onde a gente prioriza as pessoas, onde a gente prioriza o bem-estar, onde a gente prioriza a natureza e as relações sociais. Quando a gente pega e alia todo esse desafio grande que a gente tem para o mundo e tenta buscar uma ferramenta que nos coloque para a resolução desses problemas, a gente encontra na cannabis assim uma planta, enfim, com muitos desdobramentos para que a gente faça com que tudo isso aconteça, né? Para que a gente vença esses 17 desafios. Então, ela se comunica muito bem com os desafios de paz e justiça social e equidade racial, e além de tudo, também ela está dentro de uma parte industrial, enfim, dentro de negócios e dentro de mercado muito forte, quando ela substitui outros insumos que a gente hoje, enfim,
usa e destrói o planeta. Então, quando a gente coloca cannabis, substitui esses insumos que vêm, na maioria das vezes, do petróleo, a gente substitui por cannabis. Enfim, tem uma série de outras plantas, mas a gente que está falando de cannabis, a gente percebe grandes benefícios para a indústria. Então, não só a economia de recursos naturais, mas também trabalhar um insumo biodegradável, né? Então, que no final dessa vida desse insumo, ele vai voltar para a natureza de uma maneira sem causar nenhum transtorno. E a inovação, bom, a inovação a gente sabe que ela não tem lugar para acontecer, né? Onde existe um problema que precisa ser resolvido e você resolva ele, você está sendo inovador. Então, bom, a ONU elencou 17 problemas, então tem como a gente ser inovador para esses 17 problemas. E a cannabis é uma ferramenta de inovação, então através dela a gente pode fazer uma recuperação do planeta, a gente pode trabalhar com tecidos, como a indústria têxtil mais sustentável, a gente pode, enfim, trabalhar também a nossa celulose de uma maneira que priorize o planeta e os nossos recursos naturais. A Damares trouxe pontos importantes de como a cannabis também está conectada aos ODS da ONU, e isso tem tudo a ver com a Revolução 5.0. Para complementar esta fala, vamos ouvir agora o Marcel Greco, fundador e CEO da The Green Hub, e um dos pioneiros desse setor no Brasil, dando um panorama sobre este mercado e as oportunidades que temos à nossa frente. Em 2014, eu estava numa transição de carreira, quando eu comecei a pesquisar e mapear novas oportunidades no mundo em relação à inovação, quais seriam os próximos mercados que realmente iriam disruptar indústrias, serviços, produtos, e foi quando eu me deparei com o mercado de cannabis, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, e consegui entender o tamanho do potencial tanto econômico quanto social que a indústria da cannabis iria se desdobrar nos próximos anos. E aí eu comecei a mapear, pesquisar, fazer networking, e aí veio o interesse de trazer esse tipo de negócio, esse tipo de empresa, inovação aqui para o Brasil, e a partir daí foi um caminho sem volta, e é isso que eu venho me dedicando nos últimos 6 anos de maneira efetiva. A cannabis é uma planta que ela, por si só, já é uma revolução não atual, uma revolução que já está presente na humanidade há muitos anos antes de Cristo, e que ela está se denominando como uma revolução atualmente, exatamente pelo que o ser humano fez com a planta, proibindo o uso dela, proibindo o desenvolvimento, a pesquisa, e proibindo tudo que já tinha sido conquistado de valor e de entendimento sobre as utilizações dessa planta. E uma planta com uma amplitude tão grande para disruptar tantos segmentos, tantas indústrias, desenvolver toda uma cadeia produtiva no momento onde a tecnologia e a inovação são os principais engrenagens, né, da indústria moderna, da indústria 5.0, a gente tem aí realmente uma situação muito interessante, uma planta que pode revolucionar de uma maneira tão expressiva. E essa amplitude de aplicações, ela é tão grande, passando pela área medicinal, a área da saúde e do bem-estar, indo para a área industrial, com a produção de bioplástico, papel, concreto, combustível, e assim vai. Então, a revolução, ela está acontecendo, ela basicamente passa pela ciência, pelo desenvolvimento de novas soluções, novos produtos, a construção de uma cadeia produtiva, todo um mercado auxiliar que gira em torno dessa planta. Então, nós estamos falando de um impacto muito relevante, um impacto que realmente vai trazer muitos benefícios para a sociedade como um todo. Benefícios na área econômica, na área social. Um dos segmentos que mais me impressiona e que realmente chamou meu interesse, despertou meu interesse lá no início de todo esse mapeamento, dos meus estudos e da minha imersão na indústria da cannabis, é o setor da saúde, é a área medicinal, né? A cannabis ela tem uma amplitude em relação à prevenção, ao tratamento de inúmeras doenças, passando desde a questão de doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, doenças graves, síndromes graves, epilepsia, autismo, a questão da dor crônica também, a efetividade do tratamento é muito interessante, questões de saúde mental que acabam hoje sendo uma das principais dores
da humanidade, como depressão, ansiedade. Então, uma substância, uma molécula, junta com outra molécula que faz esse efeito comitiva da planta da cannabis, ela tem um potencial muito interessante em relação ao uso medicinal e ao uso na saúde e no bem-estar. Então, esse é um segmento da indústria da cannabis que eu acredito que realmente vai se consolidar nos próximos anos, transformando a área da saúde, tendo uma outra visão na área da saúde, os próprios médicos, os próprios cientistas, cada vez mais interessados em pesquisar, em aplicar essa ferramenta terapêutica a benefício dos seus pacientes, trazendo qualidade de vida para os seus pacientes. Então, hoje eu reforço aqui que a cannabis ela tem um potencial na área médica muito grande, que o seu desenvolvimento só está no início, e a gente tem uma longa avenida, uma longa oportunidade, uma janela de oportunidade para cada vez mais aprimorar esse uso medicinal e, quem sabe, daqui a um tempo, a gente ter a cannabis como um dos principais ferramentas na área da saúde e na área médica. Como muito bem explicado pelo Marcel, a cannabis é revolucionária por si só, e pelo mundo muitos países já estão regulamentando os diversos usos da planta para viabilizar esta revolução. Segundo o relatório Cannabis, Pesquisa, Inovação e Tendências de Mercado produzido pela The Green Hub, em parceria com a Clarivate Analytics, até 2024 o mercado da cannabis global vai valer 55,3 bilhões de dólares. O potencial é gigante e agora o Alex Lucena, diretor de inovação da The Green Hub, vai contar um pouco sobre como os países ao redor do mundo estão gerando negócios através desta planta. A cannabis é uma indústria globalizada, perfeito, inclusive está na assinatura da própria Green Hub, né? Quem lê ali, a gente fala em cannabis global, e efetivamente é assim que é. Mas fato é que os países, cada um está num patamar diferente, tem uma legislação diferente. Você vê que o próprio Estados Unidos, a legislação ela não é federalizada, né? Ela depende de estado para estado. Alguns estados permitem o cultivo para fins medicinais industriais e recreativos, ou uso adulto, como preferir. Outros estados não, limitam em uma ou duas áreas, né? Eu posso dar dois exemplos, que são exemplos de países onde a Green Hub está expandindo, decidiu expandir a sua atuação. Então, o primeiro passo de expansão, e dando um exemplo, é o nosso vizinho aqui do lado, o Uruguai, 2 horinhas de voo aqui de São Paulo, a gente está em Montevidéu, que não por acaso foi o primeiro destino de expansão da Green Hub. Hoje nós temos lá uma parceria com um parque tecnológico, uma incubadora chamada Ingênio, fazendo justamente a via de mão dupla, construindo essa ponte da inovação entre startups brasileiras que estão indo, que não podem operar muito por conta do legislativo, né? E eu estou falando de startups que têm soluções, digamos, voltadas para a produção, para o plantio, né? Ou então para a genética. Eu tenho uma aqui muito interessante que eu podia citar como exemplo, uma startup, a Ado, aqui de Minas Gerais, que trabalha com genética da semente, né? Então, assim, são tecnologias que você precisa ir buscar mercados que já estejam à frente do regulatório. Então, o Uruguai é um ótimo exemplo, um exemplo vizinho nosso, mas que ainda é essencialmente um lugar agrícola, ainda não tem tanta inovação atrelada às soluções, e, portanto, a gente enxergou que é uma excelente possibilidade, oportunidade de estar levando as nossas startups. E o Canadá. O Canadá é um país um pouquinho mais longe, mas também é um país que é vanguarda na questão da cannabis e que é o segundo destino aí de expansão internacional da Green Hub. O Canadá é um país que aposta fortemente em tecnologia. Vou dar um outro exemplo. Uma empresa nossa, da nossa aceleração, a The Doggons, do Rio de Janeiro, que está aí iniciando os seus primeiros passos para ir para o Canadá e começar a testar suas soluções. Eles trabalham com infusão de cannabis em alimentos e bebidas.
e o Canadá, nesse sentido, já tem uma oferta nas prateleiras muito sólida. Então, são dois exemplos aí que eu acho interessantes para ilustrar a conversa, mas reforçando, a indústria da cannabis é uma indústria global, a conexão entre as startups e o mundo tem que ficar na cabeça do empreendedor desde o início do seu projeto, principalmente enquanto o Brasil ainda dá os seus primeiros passos nessa indústria por aqui. Bom? E o Brasil, como fica na Revolução 5.0? O Marcel Greco tem mais uma fala sobre este tópico para entendermos o que está rolando por aqui. O Brasil, com seus 220 milhões de habitantes, ele tem um potencial muito grande de se desenvolver essa indústria localmente. Hoje, no Brasil, já é realidade esse segmento. Você, com as resoluções da Anvisa, a 327 e a 335, você já tem todo um ecossistema sendo desenvolvido em franco crescimento ano após ano. Cada vez mais os profissionais da saúde estão entendendo os benefícios do uso medicinal da cannabis e estão prescrevendo e indicando esse tipo de tratamento para esses pacientes. Então, você tem diversas áreas já atuando e desenvolvendo trabalhos aqui no Brasil, tanto na comercialização de produtos, quanto no mercado auxiliar. Empresas de serviços, empresas de tecnologias, que já estão aproveitando esse momento para se consolidar e se posicionar aqui no segmento no Brasil. E quando você pensa o tamanho do impacto social e econômico que isso pode ter no Brasil, a gente consegue refletir os nossos números que foram construídos em 2017 através de uma parceria com uma empresa de inteligência de dados do setor da cannabis global, que a gente considerou que o Brasil, após 3 anos de uma regulamentação ampla, pode beneficiar 3,4 milhões de pacientes. E isso só tende a crescer ano após ano. A gente já vê isso acontecendo, mas realmente a gente precisa de alguns avanços regulatórios para acabar dando mais acesso, né? Mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de terapia aqui no Brasil. Além do impacto econômico, né? A gente vê o quanto que o Brasil demanda de novas oportunidades em relação a emprego, e a indústria da cannabis vem gerando milhares e milhares de empregos mundo afora. A gente vê a questão do Brasil precisando achar novas linhas de receita da questão tributária, na arrecadação de impostos, e a cannabis pode ser um agente muito interessante em relação a isso, né, com toda uma estratégia, um planejamento para onde vai ser direcionado essa arrecadação de impostos. Então, o Brasil tem muito potencial para que startups ou grandes empresas se interessem por esse setor, comecem a engajar e trabalhar nesse setor e, com isso, gerar receita para o país, gerar riqueza para o país, né? O Brasil, como um líder mundial no agronegócio, não pode ficar e deixar essa oportunidade passar. O cânhamo industrial, que sim é uma commodity e que tem atuação em diversas indústrias, em diversos setores, ele pode ser realmente uma alavanca para o Brasil, de produção, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de uma cadeia produtiva, do seed até o produto final, da semente até o produto final. Então, o Brasil, na verdade, está perdendo tempo. A gente vê todos os outros países olhando para o Brasil como um dos maiores mercados potenciais em relação ao seu desenvolvimento, e o Brasil, na verdade, não pode realmente esperar mais, né? Esse debate ele precisa acontecer, ele precisa ter velocidade, precisa ser prioridade para que o Brasil consiga absorver e aproveitar todo esse potencial que a planta de cannabis, com seus milhares de usos, podem beneficiar a sociedade como um todo. Acho que já deu para entender o quanto a cannabis pode possibilitar a Revolução 5.0. Mas um ponto muito importante são as oportunidades que ela pode gerar, tanto em novos negócios como na geração de emprego. Para abordar esse assunto, vamos ouvir novamente a Damares Ribeiro sobre essas oportunidades.
Quando a gente trabalha para o desenvolvimento do mercado da cannabis no Brasil, a gente está trabalhando para a geração de empregos, a gente está trabalhando para a geração de tecnologia, a gente está trabalhando para uma transformação dos nossos insumos, então, fósseis para insumos biodegradáveis dentro do nosso país. A gente está fomentando toda uma estrutura de economia sustentável. Então, parece até redundante a fala, mas não, a sustentabilidade é realmente o centro das ações do desenvolvimento do mercado da cannabis, né? A gente vai gerar empregos, a gente vai gerar impacto positivo para o solo, a gente vai gerar impacto positivo para o consumidor final, né? Que, enfim, vai usar um tecido mais durável, com maior durabilidade, um tecido que se ajusta melhor também à temperatura do ambiente. A gente está falando também de construção civil, então a gente está falando de casas que, enfim, no final da sua vida voltam para o solo de maneira benéfica e não maléfica. A gente está falando também de uma construção que se adapta ao meio ambiente. Enfim, a gente está falando de uma revolução onde o centro, o foco e o centro e o objetivo dessa revolução é trazer impacto e benefícios para a sociedade, sejam eles diretos, como um emprego, enfim, dentro de uma indústria, ou sejam eles indiretos, que são os climáticos que a gente vai, enfim, vai perceber no decorrer dos anos. Todas estas novas oportunidades que a Revolução 5.0 e o mercado da cannabis trazem estão intimamente relacionadas à inovação e tecnologia. Por isso, vamos ouvir mais uma vez o Alex Lucena falando sobre a importância da pesquisa e da inovação no mercado da cannabis e algumas iniciativas que já existem no Brasil. Então, a importância da pesquisa e da inovação, até escrevi um artigo recente sobre isso, está lá no portal CChat, que diz que mesmo numa indústria tão nova, né, como é a cannabis, é muito importante ser inovador, é muito importante estar na vanguarda da pesquisa, das tecnologias. E é inevitável pensar em P&D sem pensar em ciência, sem pensar na academia, no universo acadêmico. Então, na minha cabeça, é uma associação neural automática. Eu penso em P&D, eu olho para os países mais avançados, as cidades que eu conheço que são mais avançadas do ponto de vista de inovação no mundo, elas estão fortemente ancoradas em universidades. Posso citar aqui Boston com MIT, Harvard, posso citar aqui o Vale do Silício com Stanford, UCLA e outros. Posso citar aqui o Canadá, na Universidade de Waterloo, onde eu morei muitos anos. Enfim, isso é algo que a gente tem que desenvolver muito mais no Brasil. Já temos alguma coisa acontecendo nesse sentido, nós mesmos aqui da Green Hub temos um laço umbilical com a Universidade PUC do Rio de Janeiro, que é muito sólida no desenvolvimento de tecnologia da informação. Posso mencionar aqui a nossa ligação através de uma startup Adua, tá, com a Universidade de Viçosa, que através de uma liminar de justiça, é uma das poucas universidades do Brasil que tem o direito de trabalhar com a planta, com a cannabis. Tá? Posso citar a Damar, uma outra acelerada nossa, que tem uma ligação, nasceu dentro da Universidade de Campinas, aqui do lado, em São Paulo. E, enfim, então, é algo que, respondendo aqui, dentro do tema, inovar é preciso, é muito preciso, embora a indústria seja ainda bastante nova, tá? E a parte de pesquisa e desenvolvimento estar fortemente relacionada ao mundo acadêmico. Um último exemplo, esqueci, mas não poderia esquecer, que é a nossa ligação com a UFRJ na parte de biotecnologia, onde a gente tem a grande honra, de ter o Steven Haynes, que é professor titular da UFRJ, inclusive como sócio da nossa organização. Então, pesquisa, desenvolvimento, inovação e um trabalho integrado à comunidade científica e acadêmica. Ciência, pesquisa, inovação, sustentabilidade, empregos, inclusão social, negócios e crescimento econômico. Falamos sobre todos esses tópicos aqui e espero que você que acabou de descobrir o verde que transforma também se interesse por esse universo e queira cada vez mais fazer parte da Revolução 5.0.
Estamos chegando ao final do nosso vídeo e para fechar este assunto, vamos ouvir mais uma fala do Marcel Greco. O desenvolvimento da indústria da cannabis, ele é muito complexo, né? A gente fala que o business case da cannabis é um dos mais complexos de todos os tempos. Isso por quê? Pelas questões regulatórias, né? Você tem diversos países fazendo as suas regulações de maneira individualizada, olhando as suas questões internas para definir qual que é o melhor caminho nesse desenvolvimento em timings diferentes. Então isso se torna algo muito complexo de entender a dinâmica desse desenvolvimento e para onde vai a regulamentação de cada um dos países. E no Brasil não é diferente, né? A gente vê a Anvisa regulando, os deputados, os nossos legisladores uns querendo ir para um caminho, outros querendo ir para outro caminho, e isso se torna realmente muito difícil. Então a educação, o conhecimento, ele é fundamental para que a gente tenha o feeling do time. Qual que é o melhor momento para avançar? Qual que é o melhor momento para aguardar? Mas eu não tenho dúvida, esse é o momento para entrar nessa indústria, para iniciar um trabalho, para iniciar esses estudos e realmente entender o melhor momento de engajar e participar dessa indústria tão promissora. A gente tem uma grande dor nesse mercado para os próximos anos, que é a geração de demanda, que passa diretamente pelo processo educacional, e isso para todas as áreas, para todos os tipos de empresa. Então, independente da questão regulatória, a gente tem que se movimentar, a gente tem que ser criativo e achar soluções para poder se posicionar, começar a efetivamente trabalhar. E na hora que a coisa se destravar de uma maneira mais direta, mais efetiva, a gente esteja preparado para aproveitar essa oportunidade e para, sim, desenvolver junto uma indústria que vai revolucionar e que vai trazer muitos benefícios para a humanidade nos próximos anos. Esta fala do Marcel resume bem os desafios do setor e como pode ser benéfico desenvolvê-lo por aqui. Se você deseja aprender mais sobre a Revolução 5.0 e como a cannabis participa deste movimento, disponibilizamos nosso e-book no link abaixo e você pode se inscrever para receber mais conteúdos no site www.revolução5.0.com.br. Espero você para o nosso próximo episódio da série Revolução 5.0 Verde que Transforma. E prepare-se, você pode fazer parte dele. Até o próximo programa.